Sou Alexandre, esse é mais um vídeo curto de reflexão. Vamos lá. As pessoas são a exata medida dos paradigmas estabelecidos na sociedade. Bom, antes de falar disso, eu vou falar que quando a gente está falando de Deus aqui, eu não estou falando de Jesus, porque as ideias de Jesus foram pouquíssimas colocadas em prática na humanidade. Pouquíssimas pessoas contadas a dedo realmente colocaram em prática uma parcela das ideias de Jesus. A maioria nem tentou, só se diz mesmo adepta, mas nunca tentou, de fato. Então, quando eu estiver falando de Deus, aqui eu não estou falando de Jesus de forma alguma. Até porque a figura de Jesus tem que ser muito respeitada, porque ninguém pode realmente brincar com o nome dele, como os adeptos dele costumam fazer. Bom, antes disso, já falado, vamos lá. Agora, as pessoas, quando a gente diz que as pessoas são a exata medida dos paradigmas estabelecidos na sociedade, podemos dizer que tanto a religião delas, o Deus que elas seguem, também os padrões de comportamento que elas têm inseridos no contexto social que elas estão compostas, tudo isso é compartilhado, são ideias compartilhadas pela maioria. E a maioria costuma seguir esses padrões de comportamento, inclusive a questão da religião e o próprio Deus que as pessoas dizem que seguem. Bom, então, se as pessoas são construídas, as pessoas são biológico e o meio social em que elas estão inseridas. Então, se tudo que compõe a sociedade, todas essas ideias, inclusive a religião, o Deus que elas dizem que segue, e também todos os padrões de comportamento mais comuns que elas estabeleceram, e compartilham essas ideias, se tudo isso forma as pessoas, no geral, tirando os extremos, aquelas pessoas que saem do normal, que é normal nessa sociedade, na sociedade específica, da nossa sociedade especificamente, extremos, nós podemos considerar padrão, então, tudo aquilo que as pessoas seguem e de forma compartilhada tomam como normal. Então, quando as pessoas elas agem de má fé e com justiça ou de uma forma não correta, de alguma forma, elas, na verdade, elas não estão, de fato, fazendo algo errado. Elas, na verdade, estão seguindo a cartilha, ou seja, o comportamento padrão que é estabelecido nessa sociedade específica. Ou seja, todos os componentes da sociedade, inclusive a religião e o Deus que elas resolveram seguir, que não, como eu falei no começo, não tem nada a ver com Jesus. Jesus foi, as ideias dele foram pouquíssimas vezes colocadas em prática por pouquíssimas pessoas contadas a dedo. Então, quando as pessoas elas fazem essas coisas, elas na verdade estão seguindo a cartilha da sociedade, como a sociedade se estabeleceu as ideias que são predominantes. Então, por isso que elas compartilham essas ideias e elas agem quase que de forma unânime em realizando certas medidas, porque elas compartilham essas ideias que são as ideias que formam a sociedade, ou seja, esses paradigmas são bem estabelecidos. Então, elas na verdade estão apenas seguindo o fluxo, seguindo a cartilha do que elas utilizam para fazer o que fazem. É por isso que elas justificam tudo que elas fazem, não importa se é ruim, elas sempre justificam. Então, se você é uma pessoa que é subversivo a esses padrões, a esse paradigma, você tem ideias próprias, basicamente é como se esse mecanismo, esse paradigma que essas pessoas seguem, a maioria delas seguem, fosse ali um sistema imunológico tentando se livrar, tentando eliminar um corpo estranho. Então é basicamente o que acontece quando você tem ideias próprias em um paradigma, nessa matrix que as pessoas seguem, que elas compartilham essas ideias. Não importa se sejam feitas coisas erradas, elas justificam. Então, basicamente, você se torna inimigo, porque você é um elemento estranho naquele meio. E aí, só tem uma forma de você conseguir sobreviver a esse caos, a esse paradigma. É você criando um campo de força repulsivo em torno de si. Ou seja, seguindo o seu comportamento natural e fazendo o que você precisa fazer para poder seguir em frente e evoluindo. Então você basicamente precisa criar esse campo de força repulsivo,
para que todas essas forças negativas sejam repelidas, então. E a outra forma que você teria, então, para sobreviver a esse caos seria, então, mudando de sociedade. Você encontraria outros paradigmas que poderiam ser mais razoáveis, por exemplo, para se viver. Mas, basicamente, é isso que acontece. Então, quando você tem ideias próprias, você automaticamente se torna inimigo desse padrão. É por isso que as pessoas fazem as coisas mais absurdas e elas sempre justificam, porque elas, na verdade, elas estão seguindo aquilo que elas foram programadas para fazer. Ou seja, todas as ideias, todos esses paradigmas, a religião, os padrões de comportamento, tudo isso, elas foram então programadas para ser dessa forma. Então, quando elas estão cometendo algo ruim, estão em meio a uma corrupção, em meio a qualquer tipo de injustiça, e elas estão realizando, na verdade, elas vão justificar, porque elas foram programadas para isso. Basicamente é o que acontece, então você se torna inimigo. Então, como você vai ser inimigo sempre, nesse caso, então é melhor você criar um campo de força repulsivo, ou mudar de sociedade. Se você não puder mudar de sociedade ainda, no seu contexto, obviamente você vai ter que criar um campo de força repulsivo, que repela então todas as forças negativas. Então é basicamente o que acontece aí nesse contexto, desses paradigmas sociais que não tem mais como manter boas relações, boas interações. Então é basicamente isso que essa frase quer dizer. Valeu!